Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja em cada coração. E você que está do outro lado da telinha, boa noite. O Espírito Santo de Deus entre agora na sua casa, tenha liberdade de entrar e levar a paz, a união, a unidade. E que o poder de Deus seja com todos em nome de Jesus. Não esqueça o seu copinho com água, de colocar ao lado do seu aparelho. No momento da oração você vai estar participando em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Espírito, enche a minha vida, enche-me com seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche ao meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche ao meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me com seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche ao meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar, diante do seu altar. Repita comigo essas palavras. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego em tuas mãos eu entrego em tuas mãos a minha vida, meu coração, a minha casa, minha família, meu vizinho da direita, meu vizinho da esquerda, meu vizinho de frente, meu vizinho que faz fundo comigo, o quarteirão onde eu moro, que o Senhor possa alcançar cada família de uma maneira muito especial nesta noite, em nome de Jesus. Abençoa todos que estão aqui na nave da igreja, Senhor. Abençoa o diaconato, abençoa o nosso pastor com toda a sua casa, derramando bênçãos sem medida sobre os seus familiares. Alcança todos em nome de Jesus. Alcança também, ó Pai, aquele diaconato que passou aqui pela manhã. Alcança os irmãos que passaram aqui nesta manhã, Senhor, de uma maneira muito especial. O Senhor continua abençoando, o Senhor continua derramando as bênçãos do alto do céu sobre cada vida, cada família que passaram aqui em nome de Jesus. Alcança a nossa missionária do mês, a Karine, Senhor, com toda a sua família, dando ela saúde, proteção, livramento, que ela seja uma missionária onde ela faz hemodiálise. E o Senhor usa a tua serva ali naquele momento, Senhor, para ganhar muitas almas para ti, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa também, ó Deus, o município do Cabo do Cajuru, Senhor. Toma nas tuas mãos esse município. Eu sei que aqui tem igreja evangélica dentro lá, que mais e mais portas possam ser abertas ali, Senhor. Abençoa os pastores, nossos irmãos que ele também. Não deixe faltar nada, supre todas as suas necessidades em nome de Jesus. Abençoa o país do Iraque, Senhor. O Senhor tenha misericórdia daquele país, daqueles chefes daquele país ali, Senhor. Toca no coração daqueles homens, mostra para eles que só o Senhor é Deus e não há outro.
Senhor é um Deus que pode todas as coisas. É no nome de Jesus nós te pedimos, no nome de Jesus nós te agradecemos. Pedimos, Senhor, também que perdoe todos os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, nossa ignorância. O Senhor sonda o nosso coração de uma maneira muito especial, Senhor, tirando toda a iniquidade que há no mesmo de coração, para que nós possamos ouvir, entender e colocar em prática tudo que nós aprendemos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Que o pessoal de casa também possa guardar as palavras do Senhor, que possa ficar conosco até o final do culto, Senhor, para que o Senhor possa operar maravilha em cada lar, em cada família, em cada casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Espírito, enche a minha vida, enche-me com seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche ao meu ser, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar, diante do seu altar. Glória a Deus. Olha o Senhor com suas palmas. Para ele receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, hoje e sempre. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e encha-me de novo, e encha-me de novo, e encha-nos de novo, e encha a tua igreja, e encha a tua igreja. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e encha-me de novo, e encha-nos de novo, e encha a igreja, e encha as nossas vidas, e encha-nos de novo. Espírito, Espírito, glória a Deus. Ó Senhor, com suas palmas, eu dedico receber toda a honra, todo o louvor, toda a glória, hoje e sempre. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Maravilhoso tu és, Senhor. Fica à vontade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo. Fica à vontade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus.
sou sua casa, sua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, Espírito Santo. Glória a Deus, nossa Jesus, para sempre, uma noite sempre, aleluia. Santo Espírito, encha a minha vida, enche a minha, enche a sua, enche a nossa, em nome de Jesus. Santo Espírito, enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, pois há muitas almas a ganhar. Aleluia, 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 eu dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 eu dou ao Rei, Rei, Rei. Santo Espírito, enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, pois há muitas almas a ganhar. Aleluia, 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 eu dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 eu dou ao Rei, Rei, Rei. Glória a Deus, vamos fechar, ser digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje e sempre, aleluia. Em adoração, eu me rendo a ti, tu és como um rio, rios de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como Rei Davi, quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração, dignos de louvor, majestade santa, meu desejo é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração, eu me rendo a ti, tu és como um rio, rios de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como Rei Davi, quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração, dignos de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Glória a Deus, ao Senhor suas palmas, só eu digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, hoje e sempre, aleluia. Vamos receber o nosso pastor, louvando a Deus pela vida dele, pastor bem forte, em nome de Jesus. Oh, glória! Aleluia! Santo é o Senhor, a Ele seja a honra, a glória e o domínio para sempre. Filhos de
entre alguns instantes, estaremos consagrando ao Senhor, para que ela se torne o remédio da tua saúde, mas também a unção que você precisa para viver aquilo que o Senhor vai falar com você nesta oportunidade, em nome de Jesus. Bom, nós estamos hoje agradecidos a Deus, que estamos no segundo culto desse dia. Já tivemos o primeiro às 8h30 e esse agora de 20 horas. Estamos na semana do Espírito Santo, 7 passos para uma vida vitoriosa, descobrindo o motivo para viver, e estamos também na bênção para a família, a bênção da família. E a nossa bênção é a bênção número 4, que é descanso. Voltar para casa para descansar e não para desesperar ou ficar estressado dentro de casa com as coisas que vão acontecendo em casa e na família. Então a bênção é descanso, que é a bênção desta semana. Domingo já muda, né? Para outra bênção em nome do Senhor. Vamos orar, ir em direção da tua casa e vamos colocar nas mãos do nosso Deus. Senhor, meu Deus e amado Pai, neste momento nós estamos mandando para a nossa casa a bênção número 4, que é a bênção de descanso, de voltar para casa para descansar e não para ficar desesperado, estressado, apavorado, chateado com as coisas que vão acontecendo. Mas a tua bênção é maior para ser derramada sobre a nossa casa. E essa bênção estende a família, porque tem muitos que já estão casados e têm outro endereço. E que a bênção alcance eles para trazer descanso para a nossa vida. Porque o Senhor abençoa para tirar toda aquela força negativa que o inimigo aproveita para poder piorar as situações dentro de casa e no convívio da família. Pai, em nome de Jesus, se tem alguma família aqui hoje presente, ou que estão assistindo este culto e que estão com as mãos levantadas, em sinal que estão ministrando esta bênção dentro da tua casa, para alcançar também a sua família, que venha ter esta libertação, para que possam, Deus, esta casa, esta família, deixar de viver esse tempo de confusão, de ameaça, de xingamento, mas ter, ó Pai, descanso. Ao voltar para casa, vestir uma chinela, calçar uma chinela, roupas leves e descansar, para poder, ó Deus, viver o próximo dia. Porque o Pai chega estressado no trabalho, de condução pública, de fazer algo, e agora, Deus, não consegue descansar. Tem alguns que nem à noite conseguem descansar quando dormem, porque são, ó Pai, atacados com pesadelos, sonhos horríveis, e nisso, ó Deus, a pessoa já acorda pela manhã cansada, estressada, mas o Senhor é o Deus que opera nas nossas vidas, e que esta bênção chegue à nossa casa e bate em torno a cada familiar, porque se vier ao nosso endereço, virão trazer tranquilidade e não desespero, porque a nossa casa é um lugar de paz. Faça, ó Deus, da nossa casa um pedaço dos céus, em nome de Jesus. Amém.
Diga assim: eu tomo posse dessa vez direcionada à minha casa e família. A bênção do descanso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Entra na minha casa, Senhor. Porque a mudança que Deus faz em nossa casa começa pela nossa vida. Estamos na congregação, nós estamos ouvindo e recebendo a ministração do Senhor. Faz um milagre em cada um de nós. Glória a Deus. Amém. Nós vamos para a leitura da palavra lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 1. 2 Crônicas, capítulo de número 1. Você trouxe a tua Bíblia? Vamos meditar nessa leitura. 2 Crônicas, capítulo de número 1. Onde diz: Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, estava com ele, e muito o engrandeceu. Salomão falou a todo Israel, todos os capitães de 1000, aos de 100, aos juízes e a todos os chefes em todo o Israel, cabeças de família. E foi com toda a congregação ao lugar alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda do encontro de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Quanto à arca de Deus, Davi tinha trazido de Quiriat-Jearim para o lugar que lhe havia preparado, porque tinha armado uma tenda para a arca em Jerusalém. Mas o altar de bronze que havia sido feito por Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. Salomão e toda a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifício diante do Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu e disse: pede você o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: foste muito bondoso com Davi meu pai, e me fizeste reinar em seu lugar. E agora, ó Senhor Deus, cumpra a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dai-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir à frente deste povo. Pois quem seria capaz de governar este grande povo? Deus disse a Salomão: visto que este foi o desejo do seu coração, e você não pediu riqueza, bens ou honras, nem a morte dos seus inimigos, nem tampouco pedisse longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poder governar o povo sobre o qual o constituir rei. Sabedoria e conhecimento serão dados a ti, e lhe darei também riquezas, bens, honras, como nenhum rei
antes que você teve, e nenhum rei depois de você terá. Salomão voltou para Jerusalém da sua ida ao lugar alto que ficava em Gibeão, mediante da tenda do encontro, e reinou sobre Israel. Amém. Amém? Glória a Deus. Nós estamos nessa campanha que está neste livro que nós escrevemos, chamado 7 Passos para uma Vida Vitoriosa, descobrindo o motivo para viver. Quando nós lançamos, nós temos um para cada pessoa. E hoje, você que está começando, quando terminar a campanha, é só reivindicar um. Vou dar um livro da campanha dos 7 Passos para mim continuar aprendendo a ter uma vida vitoriosa e tendo motivos para viver. Nós estamos no terceiro passo. O primeiro passo foi querer e ouvir a voz de Deus. Então, a gente tem que querer e ouvir a direção de Deus. O segundo passo, fé. Porque sem a fé, além de ser impossível agradar a Deus, é por ela que nós temos que tomar as atitudes e decisões pela palavra que vamos aprendendo de Deus. E esta semana, desde domingo, é o terceiro passo, que é chamado o passo de definir diante de Deus aquilo que quer, preparando um projeto de vida. Então, esse terceiro passo é o passo que demonstra diante de Deus a nossa inteligência, que Deus nos criou inteligente, para saber o que nós queremos, que desde criança a gente já desperta para certas coisas que já vamos cercando, desde criança. E como criança a gente brinca, mas quando crescemos a gente vive aquilo que a gente brincava. Eu lembro que a gente, quando criança, brincava de carrinho, né? Então hoje a gente tem um carro para andar. Brincava de casinha, hoje a gente tem uma casa para morar. A gente brincava de empresa, então hoje eu tenho um lugar para trabalhar. Então, o que a gente brincava como criança, hoje nós vivemos o que a gente brincava. Mas diante do Senhor, nós temos que definir o que a gente quer, que demonstra a nossa inteligência. Nessa história de Salomão, ele estava bem, porque Salomão, ele foi filho da mulher que Davi a tomou de um dos seus soldados, né, a Betseba. Davi foi casado por várias mulheres, começando com Mical, né, e várias outras. Teve vários filhos, mas um dia que ele estava em casa, quando Deus dava vitória e os reis iam para a guerra, e Deus estava dando vitória ao seu exército, lá na batalha contra os amonitas, o Davi estava em casa, né, andando para lá e para cá. E quando ele estava no terraço da casa real, ele viu uma mulher tomando banho. E ele perguntou o seu empregado, seu servo, quem é essa mulher que está tomando banho lá? Aí o cara disse, é Betseba, a mulher de Urias, que está lá na guerra. E aí Davi foi encantado. E o diabo então aproveitou aquele instante para dar um tom na vida do homem segundo o coração de Deus. Aí o coração de Davi encheu de desejo para aquela mulher. Falou, traga ela até mim. E Davi ficou com ela. E ela então engravidou. Ela engravidou. E aí, ela volta lá na casa de Davi e fala, estou grávida. Aí Davi, o que eu vou fazer agora? Manda então chamar Urias. Tira ele lá da guerra. Manda ele vir para casa e ficar com a sua mulher. Como naquela época não tinha exame de DNA, então, quer dizer, Davi ia ficar na boa.
Só que Urias, ele veio, mas não ficou em casa. A Bíblia fala que Urias ficou na porta do palácio. Quando foi pela manhã, alguém disse para Davi, Urias não dormiu em casa. Ele ficou aqui na porta do palácio. O quê? Ele não foi para casa? Aí Davi chamou ele, deu vinho para ele, a ver se ele estava bêbado, mas mesmo assim o cara não foi para casa. Ficou lá. Não vou não. Como eu sou lá na guerra e eu ficar aqui na boa, não vou não. E aí Davi falou, o que eu faço? Aí Davi fez o quê? Fez uma carta. O diabo é tão astucioso que quando uma pessoa começa a veredar no caminho errado, o diabo começa a dar mais chance para ele enterrar-se mais, complicar-se mais. E Davi então prepara uma carta dizendo para Joabe, que era o comandante do exército, eu estou mandando essa carta para você pegar, Urias e colocar em linha de frente contra os inimigos. E quando o inimigo atacar, dê sinal para todos fugirem, menos Urias, para que ele morra. Selou a carta e falou, Urias, pode voltar então para a guerra, já que você não quer ficar em casa com a sua mulher, então vai lá para a guerra, ficar com seus colegas. Chega lá e entrega essa carta para Urias, para Joabe. E ele colocou na carta para Joabe, quando Urias estiver morto, me avisa. E assim foi. Então, o cara que levou a sentença da sua própria morte, de vez em quando, eu lembro lá no Cardoso, a gente, na escola bíblica, tinha perguntas, que a gente fazia, os alunos responder. A gente fazia perguntas. E aí, essa era uma das perguntas. Qual o personagem que levou a sentença da sua própria morte? Urias. Ele levou a carta que ia matar ele mesmo. Chegou lá e pegou para o Joabe. Joabe deu a carta, já correu e pediu. Então você fica de pelotão na frente. Deu sinal para todo mundo, quando os inimigos atacar, todo mundo corre, deixa ele sozinho. Aí quando os inimigos aunitas atacaram, todo mundo caiu fora. O Urias não sabia, aí mandou ele. Aí o Joabe mandou o mensageiro dizer para ele, o Urias já está morto, viu? Está resolvido o problema que você começou aí. Só aí, Davi, descansei, porque a mulher dele está grávida, o filho é meu, mas ele está morto. Só quando ele estava lá bem sentadão, comemorando, o feito que ele havia realizado, o profeta Natan, que era o seu vidente, chega lá e disse, Deus mandou eu trazer uma mensagem para você, Davi. Ele disse, qual a mensagem? Ele disse, mas antes eu vou contar para você uma história. Havia dois homens, um vizinho do outro. Um era muito rico, tinha muita coisa, gado, tinha tudo. E o outro era pobre, só tinha uma ovelha. Aí um dia na casa do rico, chega um viajante. E ele, sabe o que o rico fez? Foi lá na casa do pobre, pegou a sua única ovelha, matou ela e preparou para o viajante, para que ele comesse. Davi, você acha que esse homem rico fez justiça? Davi levantou assim, rasgou a roupa, nervoso, e disse, esse cara tem que morrer. Ele não fez justiça. O que é isso? Ele tem tudo. Aí ele vai lá e mata a luta do cara, do vizinho, e prepara. Peraí, esse cara tem que morrer. Quem é ele? Quem é esse cara para ele poder castigá-lo? O profeta com o dedo na cara dele e disse, é você. Você é o rei de Israel, que Deus te colocou diante de você muitas mulheres, muitas esposas que você tem. Aí você foi lá e pegou a única mulher de Urias e ainda mandou matar. Aí a Bíblia fala que Davi caiu por terra. Ele escreve o Salmo 51. Deu para ler o Salmo 51. O Salmo 51 é o Salmo de arrependimento de Davi. Davi ele perde a razão de viver. Ele fica muito tempo sem vontade de viver por causa desse pecado. A partir desse momento, Davi ele teve
o segundo caminho de sua vida. Porque o primeiro caminho de Davi foi triunfo e vitórias. Mas o segundo caminho dele foi perturbação, dificuldade, espada sempre na sua casa e remorso. Porque ele matou o colega dele, o Urias, para ficar com ele. Olha só, o Natan, o profeta, diz: ó, Deus te perdoou, você não vai morrer. Mas a criança que ela espera morrerá. E a criança morreu. Assim que ela nasce, ela foi ficando doente. Davi ficou jejuando, pedindo para Deus. Deus não ouviu a oração dele. Deus não ouviu. E a criança morre. Davi, ele fica tão penoso que ele ora a Deus. E nessa sua oração vem o Salmo 51, que ele escreve. Ele fala: Deus, renova em mim o espírito voluntário, a razão que eu possa viver. Porque ele ficou muito tempo de cama, porque ele não aguentava viver, ele não contava por causa daquela situação que ele fez, aquela atitude que ele tomou. Mas quando ele recupera, agora a mulher era viúva, então ele pede para trazer para a casa dele. E ele então fica com ela a segunda vez, e ela tem um segundo filho, que ele coloca o nome de Salomão. O Salomão foi o segundo filho de Betseba. Mas Davi tinha outros filhos que estavam sendo preparados para reinar no seu lugar. Mas quando Davi já estava velho, já pronto para morrer, então ele manda chamar, Salomão e diz: Salomão, o Senhor fala comigo e diz: é você que reinará no meu lugar e fará aquilo tudo que eu devia fazer, que eu não consegui fazer, Deus irá fazer através de você. Então Salomão foi o rei colocado no lugar de Davi, mas precisava dos outros irmãos concordarem. Então concordaram, o povo aceitava, depois de algum tempo. Por isso que diz aqui, ó, Salomão, filho de Davi, fortaleceu o seu reino, e o Senhor, seu Deus, estava com ele, e muito o engrandeceu. Mas só que Salomão, ele não estava satisfeito com o que já tinha, com o que ele tinha. Ele queria um pouco mais, para poder, além de abençoar a si mesmo, abençoar a sua casa e o seu povo, e conseguir com essa bênção alcançar outros. É mais ou menos cada um de nós que estamos tranquilos, tem um emprego, recebe o seu dinheiro, tem um lugar para morar, está conseguindo comer, está conseguindo viver, está conseguindo abençoar a obra, mas pode fazer mais, pode alcançar mais, porque o nosso Deus, ele é infinitamente mais em abençoar o seu povo, principalmente aquela pessoa que faz a sua vontade e o seu querer. Salomão, ele foi abençoado poderosamente. Tanto é que no tempo de Salomão, ele não teve uma guerra sequer. Nenhum rei, nenhum reino ousou levantar contra Salomão. Ele estava fazendo uma grande obra, que era o templo de Salomão e a casa dele. Ele demorou 40 anos para construir o templo de Salomão. 40 anos ele demorou para construir. E a casa dele, a casa do reino. Então Salomão, ele foi uma pessoa que ele queria um pouco mais. E mesmo querendo um pouco mais, ele foi buscar a bênção de Deus. Ele reúne os capitães de 1.100, os chefes de família, os cabeças de família, e vão lá. O que ele foi fazer? Consultar o Senhor. Aonde estava a arca da aliança do Senhor? Lá em Gibeão, aonde havia um altar de bronze, e ali consultaram a Deus. Salomão abriu a mão para Deus ao oferecer 1000 holocaustos, quer dizer, uma boiada. Ele ficou, eu creio, um dia inteiro oferecendo para Deus. Ele não foi
foi ele oferecendo a Deus ali. E isso chamou a atenção de Deus, de tal maneira que naquela mesma noite Deus vem até ele. E quando Deus vem até ele, pergunta: pede-me o que você quer que eu possa te dar. Salomão, ele usou a sua inteligência. O Senhor me colocou como rei, reinar no lugar do meu pai, porque tinha outros para poder reinar. Davi teve vários filhos, das esposas oficiais, e ele, que era filho de uma concubina, estava reinando agora sobre Israel, sobre a aprovação de Deus. Ele não titubeou em pedir para Deus sabedoria e conhecimento, porque inteligência nós nascemos com ela, mas sabedoria ela vem de Deus. Tiago não disse na sua carta: se você precisa de sabedoria, peça a Deus, e ele a dá liberalmente. A sabedoria. E Deus agradou do pedido de Salomão. Isso foi grato a Deus, porque nós, irmãos, temos que aprender uma coisa: que ao pedir para Deus, ao fazer para Deus um projeto de vida, nós temos que saber que o nosso projeto ele tem que estar sincronizado com a vontade de Deus, seja o pedido que for, na vida profissional, sentimental, familiar, ministerial, qualquer pedido que a gente faça para Deus, nós temos que saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, porque muitos são os propósitos do nosso coração, mas é o de Deus que prevalecerá. É o de Deus que tem que prevalecer, porque os sonhos de Deus é que tem que prevalecer para a nossa vida, e não aquilo que nós queremos. Tem coisas que nós temos que pedir para Deus até sinais. Deus me dá um sinal, se isso é a tua vontade. Quando o mordomo de Abraão foi buscar esposa para Isaac, ele chega no lugar e ele para diante do poço de água. E ele disse para Deus em oração: Senhor, aquela que vier aqui a tirar água, e ela oferecer, eu pedir ela água, e ela me dar de bom grado, e dizer: eu vou também tirar água e dar para os seus camelos, e para todos que estavam com você, esta é a escolhida. Esse será o sinal que a tua vontade está prevalecendo. É a vontade do Senhor. Quando ele termina a oração, aí chega uma jovem, donzela, bonita, e ela chega e vai tirar a água. Quando ela tira a água, ele diz: dando um pouco dessa sua água. Aí ela deu a água para ele, e ele bebe. E quando ele bebeu, ela diz: agora eu vou tirar e vou dar água a todos os seus camelos e todo mundo que está com você. Ele diz: como é teu nome? Rebeca. Perguntou: qual o nome do teu pai? Labão. Então, você é escolhida, porque eu sou servo de Deus, e o meu Senhor Abraão mandou eu vir aqui e escolher uma mulher para ele, uma esposa para ele. Você aceita? E ela aceitou. E foi embora com ele. Então se tornou a mãe de Esaú e Jacó. Quer dizer, ele pediu para Deus um sinal. Porque como algumas coisas que nós queremos para a nossa vida, e muitas vezes é para a vida toda, nós temos que pedir a Deus sinal, para colocar no projeto: Deus, eu quero isso, que vai me abençoar, que vai me ajudar a ser mais abençoado, e abençoar as pessoas que estão à minha volta, e até quem eu não conheço serão abençoados. E quando a gente, na inteligência, busca de Deus algo que agrada o Senhor, ele confirma, como ele confirmou na vida de Salomão, a bênção. Quero sabedoria para governar um povo que o Senhor me constituiu rei. Quero conhecimento. Você me colocou como rei, Senhor.
Então, me dê sabedoria. E Deus agradou do pedido. De tal maneira que Deus disse para Salomão: você não me pediu riqueza, não me pediu honra, não me pediu a morte dos inimigos e nem longevidade, mas tudo isso eu vou te dar. Porque Deus ele nos dá muito mais do que pedimos quando nós estamos sintonizados com a vontade de Deus para a nossa vida. A gente vê muitas pessoas, até crentes, passando um perrengue feio a vida inteira, o ano inteiro, porque não sabem pedir. Pedir e não receber, porque pediu mal. Ou se recebe, aquilo não vai para frente, aquilo não caminha, não desabrocha, porque não é a vontade do Senhor. Então nós, quando pedimos alguma coisa para Deus, nós temos que pedir segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Como Salomão, ele pediu para Deus e Deus lhe concedeu. Assim também nós temos que ser. Nós temos que pedir conforme a vontade de Deus. Salomão, ele teve um reinado poderosamente abençoado, honrado. As nações iam até ele para poder ouvir sua sabedoria. Se admiravam de ver tudo que ele estava fazendo. A rainha de Sabá, quando visitou Salomão, ela ficou impressionada com a mesa de Salomão. Ela ficou impressionada com o servo, a vestimenta deles. Ela ficava admirada com os que trabalhavam com Salomão. Nós, irmãos, podemos muitas vezes ser muito mais do que a gente está sendo. Então você e eu não precisamos ter inveja de ninguém, querer nada de ninguém, mas nós temos que ser ambiciosos com o melhor dessa terra. Porque o primeiro passo que nós temos, Isaías 1,19: se você quiser e me ouvir, comerás o melhor dessa terra. Você está no melhor? Não, não estou, então. Não para nisso, não. Busque mais, porque Deus tem muito mais para te conceder. Deus tem muito mais para te abençoar. Deus tem muito mais para te dar. Se você me buscar de todo o coração, e o que você pedir está sincronizado com a vontade do Senhor para a tua vida, pode ter certeza que Ele vai te dar. O Senhor, uma certa vez, os discípulos saíram para pescar depois da morte e da ressurreição de Jesus. E nada apanharam durante uma noite inteira, não pegaram uma piada sequer. Quando eles voltavam da praia, Jesus estava parado lá na praia e eles não reconheceram. E aí Jesus pergunta: tem aí alguma coisa de comer? Eles disseram: não. Aí Jesus diz: lança a rede à direita do mar e acha ele. E assim faziam, pegaram 153 grandes peixes. Aí ficaram admirados. Mas quando eles chegaram na praia, que eles viram que era a presença do Senhor, porque já tinha peixe assado e pão sobre pedras em brasa, prontinho para eles comerem. Dizendo que o que vocês saíram para fazer e não conseguiram, eu mostrei onde estava o resultado, mas também eu já preparei tudo para vocês. Então, tinha o melhor para eles lá na praia. Assim também, nos dias de hoje, aquilo que eu e você pedimos para Deus, colocar nas mãos dele, para que ele realize, pode ter certeza que ele já tem preparado para cada um de nós o melhor dessa terra. Mas é só nós pedir para Deus, como Salomão, sincronizar com a vontade do Senhor. Salomão poderia ter pedido para Deus qualquer coisa que ele quisesse, mas ele pediu o que Deus queria. O que Deus queria, ele pediu, e Deus lhe concedeu. Amém?
Senhor Deus, a tua palavra foi trazida e revelada ao nosso coração, e eu te agradeço. Porque assim, ó Pai, a tua palavra fortalece o nosso ser de forma poderosa e especial, para que nós possamos, em nome do Senhor, termos a grande bênção, a grande vitória, a grande conquista, para alcançarmos, ó Deus, aquilo que desejamos sincronizar com a tua vontade para com a nossa vida. Assim, ó Pai, nós entregamos a Ti, e que esta palavra fique gravada nas tábuas do coração e do entendimento. E aquele que assiste este culto em algum lugar, que esta água aí do lado deste aparelho, Deus a transforme no remédio para a tua saúde, mas também da unção que você precisa para sincronizar a tua vontade com a vontade que Deus tem para com você, porque assim Deus vai cumprir, vai agradá-lo e Ele vai te honrar em nome de Jesus, como Ele fez com Salomão, em nome de Jesus. Amém.